Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. Como vocês viram, o tema da mensagem que nós vamos considerar hoje é a escravidão do céu. E é um tema um pouco duvidoso, né? Um tanto diferente. Mas vamos ver. Deus é um tirano e nós somos seus escravos. Essa acusação foi feita há mais de 6.000 anos atrás. Essa acusação foi feita por Lúcifer, que era o anjo maior, mais forte, mais poderoso. Ele era o regente do coro celestial. Mas ele não estava feliz com aquilo. Então ele acusou a Deus. Ele acusou o caráter de Deus, acusou a sua lei. Ele falou que Deus era um tirano, que impunha regras contra os seus súditos, suas criaturas, e que essa lei era injusta, que era impossível de obedecer essa lei. E esse é o alvo de Satanás, a lei de Deus. Vamos relembrar os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honrai pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E 10º, não cobiçarás. Esse é o alvo de Satanás. Ele quer destruir completamente a lei de Deus. Comentário adventista com comentários de Ellen White, volume 7, página 1101. Serão removidos então os marcos e será feita uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. É isso que Satanás quer. Colocar a lei de Deus em total esquecimento. Ele quer que todos os súditos de Deus, toda a criatura do universo, esqueça da lei de Deus, esqueça de seu caráter e o desonre. Então, Satanás trouxe essa rebelião para a terra. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Satanás acusava a Deus de ser um tirano e de que todos eram escravos dele. Mas então, quando ele começou essa rebelião, quando ele trouxe o pecado para o universo e para a terra, aí sim nós entramos numa escravidão. Nós ficamos escravos do pecado. Nós somos pecadores, não importa o que nós façamos. Nada, nós somos pecadores. Desde que nascemos, nossos filhos serão pecadores, nossos pais foram pecadores, e essa é a nossa condição. Não tem o que fazer. Nós estamos numa escravidão. Pecamos e pecamos. Mas então Deus trouxe uma solução. Jesus viria e morreria aqui por nós. O plano que todos nós conhecemos. Então, com o passar dos tempos, Satanás foi trabalhando aqui na terra e as pessoas começaram a se esquecer de Deus. Salmos 53, 1-3. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, uma parte dos seres humanos simplesmente se esqueceram de Deus. Abandonaram sua lei, abandonaram a adoração a Ele, e Satanás conseguiu um pouco de triunfo. Ele conseguiu uma parte da humanidade. Essa parte não seguia mais a Deus. Então, essa parte, e até hoje, tem muitos que não acreditam em Deus, que não honram a sua lei, eles acham a cruz loucura. Eles acham a lei de Deus, o caráter de Deus, uma coisa assim, estranha, uma loucura. Quando vem que nós não comemos carne, que nós guardamos o sábado, nosso vestuário, a nossa linguagem, riem de nós, nos zombam, porque isso é loucura, eles não conseguem entender. Uma pessoa que não come carne, eles não entendem, isso é uma total loucura para as pessoas do mundo. Mas nós sabemos que essa é a nossa verdade. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Essa é a nossa verdade, a lei que nós sabemos que é verdadeira, sim. A lei de Deus, ela é alegria para nós e paz. Salmos 119, versos 21, 89, 105 e 165. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, e se desviam dos teus mandamentos. Verso 39. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu.
105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Vejam, a lei de Deus é alegria para nós, é paz. É a lâmpada para os nossos pés, ela guia o nosso caminho. Mas para os ímpios é perdição, eles são amaldiçoados, porque eles não guardam os mandamentos de Deus. Em várias partes da Bíblia, ela valida a si mesma. Ela fala que a lei de Deus é perfeita, que ela é justa e que a Bíblia é verdadeira. Vamos ver aqui alguns exemplos. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então vejam, a lei é eterna. Ela nunca vai ser alterada. João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é um sinal de amor a Ele. Romanos 7,12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Jeremias 15,16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então vejam, a lei de Deus é uma coisa boa, é uma lei eterna, uma lei que nos traz alegria, que nos traz paz. Antes do pecado, o ser humano, o céu, era tudo bom, era tudo perfeito. O ser humano, aqui o Adão e Eva, viviam com a companhia de Jesus, com a companhia dos anjos, com a companhia de Deus. Eles viviam face a face. O universo inteiro estava em paz, em alegria. Mas então veio o pecado e arruinou completamente isso. Hoje, aqui na Terra, nós temos o pecado, temos doenças, temos morte, traições, tudo de ruim que nós conhecemos. Mas aqui no final do verso fala, enquanto a lei de Deus for acatada em nossos lares terrenos, a família será feliz. Então, se nós guardarmos aqui hoje, nas nossas casas, na nossa vida, a lei de Deus, nós vamos ter um pouquinho daquela felicidade anterior ao pecado. Nós teremos felicidade, mesmo em meio a um mundo triste, em meio a um mundo ruim. Vamos agora a um outro aspecto da lei de Deus, os dízimos e as ofertas. Satanás usa vários argumentos para nós não cumprirmos a lei de Deus. E quando entra nos dízimos e nas ofertas, entra o orgulho. Talvez a pessoa seja um pouco mais pobre, tenha um pouco menos de posses, de dinheiro, e Satanás pode falar no ouvido dela, mas você mal tem dinheiro para comer, você ganha tão pouco, você vai dar dinheiro para a igreja, você vai dar 10% do seu salário para a igreja? Para quê? Deus não vai sentir falta, não precisa se preocupar. Mas o dízimo, as ofertas são sagradas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3,10. Então Deus é o provedor de tudo. Ele nos criou, Ele nos mantém. E Ele pede uma pequena parte, só 10%, só para quebrar um pouco o nosso orgulho, para nós nos lembrarmos que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor, que Ele que nos criou, que nos mantém a cada dia. E também para ajudar o próximo. As ofertas, os dízimos, ajudam na igreja, para manter os pastores, os obreiros, que se dedicam a vida inteiramente só para pregar o evangelho. Imaginem só se não tivesse dízimos e ofertas. Talvez a igreja nem existiria. Não ia ter quem financiasse a igreja, os programas, os pastores, os obreiros. Então, os dízimos, as ofertas são sim importantes. Deus o requer e são santos. Mas se nós podemos achar 10%, mais os primícias e as ofertas, muito, vamos ver quanto os hebreus davam de oferta. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e de assistência social chegavam a 25% da renda. Pode-se esperar que um imposto tão pesado sobre os ganhos do povo o empobreça, mas, pelo contrário, a fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições da prosperidade deles. Patriarcas e Profetas, página 527. Então, ali quando o povo de Israel estava no deserto, Deus deu algumas instruções, alguns conselhos. E dentre eles, Deus exigiu que eles dessem 25% de toda a sua renda. E mesmo quem era mais pobre, quem só tinha um punhado de farinha, que era a própria comida que ele tinha, dava um pouco daquilo também.
era proporcional. Quem tinha muito, dava o que tinha. Quem tinha pouco, dava o pouquinho que tinha. E tudo isso servia para manter os levitas, os sacerdotes, para trabalharem ali no santuário. E, como vemos aqui no texto, Deus não deixava que eles ficassem pobres. Mesmo dando 25% de toda a renda deles, Deus os abençoava. E eles eram um dos povos mais ricos de toda a terra. Deus os abençoava. E Ele também pode nos abençoar hoje. Se nós formos fiéis na sua lei, nos dízimos, nas ofertas, Ele vai nos abençoar. E não vai deixar que nada falte para nós. Um outro argumento também que Satanás usa é que a lei, os 10 mandamentos, foi cravada na cruz. Agora Jesus morreu, a graça está sobre nós, então você não precisa mais se preocupar. Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Você pode viver como você quiser, falar o que você quiser, usar o que você quiser, não importa. Jesus te ama, a graça dele está sobre você e você vai ser salvo. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que hoje, como igreja, e não só a nossa, mas outras, será que nós seguimos uma lei que já foi abolida? Será que nós estamos seguindo uma lei retrógrada que não precisa mais? Vamos ver o que a Bíblia fala. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esses textos podem também parecer um pouco confusos. Aqui está falando de uma lei que foi cravada na cruz, uma lei que foi abolida, mas essa lei aqui não é a lei dos 10 mandamentos. É a lei de Moisés, todos aqueles rituais, o sacrifício da tarde, o sacrifício da manhã e todas as festas, é tudo aquilo que é a quem se refere esses versos. Vamos falar um pouco mais sobre essas duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. Agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Vamos ler primeiro em Deuteronômio 9:10. Quem achar primeiro pode ler, por favor. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Muito bem. Então vemos, a lei moral, ela foi dada e escrita por Deus. Deus escreveu nas tábuas de pedra e deu a Moisés. Agora vamos ver a lei cerimonial. Deuteronômio 4, 44 e 45. Muito bem, e Deuteronômio 31, 9. Obrigado. Então vemos a lei cerimonial, que é outra lei, foi dada e escrita por Moisés. 2 leis diferentes. Vamos continuar. A lei moral, Romanos 8, 7. Muito bem. Então, essa lei moral que foi dada e escrita por Deus é chamada de lei de Deus. Agora vamos ver como a lei cerimonial é chamada. Atos 15, 5. A lei de Moisés. Vejam, temos uma lei de Deus e uma lei de Moisés. Vamos continuar. Salmos 119, 89. Então a lei de Deus está para sempre no céu. Sempre esteve e sempre estará. Mesmo porque, pensem comigo, se Satanás pecou, se nós somos pecadores, então, e pecado é transgressão da lei,
Então, tem que ter uma lei para nós transgredirmos. Então, já tinha uma lei antes no céu e sempre terá. Gálatas 3,19. Logo para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão do mediador. Então, a lei de Moisés foi dada depois do pecado. Porque essa lei cerimonial, que eram todos os ritos, os sacrifícios, tudo isso apontava para Jesus, que um dia viria e morreria por todo o planeta e o salvaria dos seus pecados. Então, era para Jesus que apontava toda essa lei. Surgiu depois do pecado. Vamos continuar. A lei moral. Lucas 16:17. A lei de Deus é eterna. Ela sempre existiu e sempre vai existir. É igual um verso que nós lemos agora há pouco, não é? Não vai passar nenhum tio ou um jota. Ela nunca vai mudar. É eterna, para sempre. Mas então vamos ver a lei cerimonial. Tudo bem, ela teve um começo. Mas será que ela é eterna também? Efésios 2:15. É o verso que nós lemos agora há pouco. Então vejam, a lei cerimonial, essa sim foi abolida na cruz. Porque agora não tinha mais porquê. Jesus já tinha morrido, ele já tinha nos salvado dos nossos pecados. Então não precisava mais de uma lei para apontar Jesus. Ele mesmo já tinha vindo e morrido. Essa sim foi a lei que verdadeiramente foi abolida. A lei de Moisés, a lei cerimonial. Vamos ler em Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está fazendo referência à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Está falando aqui da uma semana, que seria do começo do ministério de Jesus até o martírio de Estevão. E na metade da semana, que é a morte de Jesus, aqui no verso fala que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a lei de Moisés, todos aqueles ritos, todos aqueles sacrifícios. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui no sinal físico, quando Jesus morreu, quando ele falou, está consumado, o véu no santuário que separava o santo do santíssimo se rasgou ao meio, simbolizando e falando definitivamente que tudo aquilo não era mais necessário, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já tinha morrido. Não precisava mais de alusões, de que um dia viria, não. Jesus já veio e já morreu. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mesmo depois da morte de Jesus, mesmo nós estando sob a graça, nós ainda temos uma lei a ser seguida. Nós ainda devemos pregar a lei, cumprir a lei. E como nós estamos falando de escravidão do céu, que é o que Satanás acusou, de que Deus era um tirano e que nós somos seus escravos, vamos ver um verdadeiro escravo da cruz, que foi Paulo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele se entregou completamente a Deus. Ele não vivia mais para si mesmo. Ele não tinha mais os seus próprios desejos, as suas próprias inclinações. Não. Ele agora tinha os desejos de Deus. Ele vivia para Deus completamente. Sua vida inteira ele dedicou para Jesus. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Algumas vezes Paulo usa essas expressões. Paulo, servo de Jesus, Paulo, escravo da cruz, porque, como eu já disse antes, ele não servia mais a si mesmo. Ele agora servia a Deus, e numa escravidão simbólica.
porque ele não tinha mais os próprios desejos, ele servia a Deus agora. Vamos ver um evento da vida de Paulo. Paulo, uma vez, junto com Silas, estava numa cidade e tinha uma mulher vidente que estava profetizando ali e dizendo coisas erradas. Então Paulo expulsou aqueles demônios que estavam naquela mulher e os donos daquela mulher não gostaram, porque ela era a fonte de lucro deles. Então pegaram Paulo e Silas, mandaram para os governantes e acusaram eles de estarem fazendo revoltas e de causar tumulto. Então eles foram presos, bateram neles, os açoitaram, os prenderam e trancaram lá na prisão. Ali, Paulo e Silas tinham tudo para reclamar. Eles dedicavam a vida a Deus, pregavam o evangelho, e agora, e muitas outras vezes, eles estavam presos, sofrendo, eles tinham tudo para reclamar. Numa prisão, o que se ouve é xingamentos e pessoas chorando, pessoas bravas, tristes, arrependidas, mas Paulo e Silas, eles estavam cantando. Eles estavam cantando no meio da prisão. Em meio ao sofrimento, eles louvavam a Deus, porque eles não se viam mais presos. Nós estudamos isso na nossa lição anterior, há pouco tempo. Eles não se viam presos, eles viam a companhia celestial deles, eles viam o céu aberto perante eles. Eles não estavam mais presos, eles estavam livres com Jesus. Paulo, muitos outros apóstolos, eles morreram, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Eles não tinham apreço à vida. Para eles, o viver era Cristo. Era levar pessoas a Ele. E o morrer não era nada. Eles não tinham medo da morte, porque eles estavam firmes em Cristo. Eles tinham certeza de que o que eles estavam fazendo era verdadeiro, de que eles já estavam salvos. Eles já descansavam em Cristo. Eles estavam libertos da escravidão. Vamos ver alguns outros exemplos de escravos de Cristo ao longo das eras. Os apóstolos que começaram o cristianismo, que também sofreram muito, os fiéis na Idade Média e os valdenses, que passaram por uma das piores épocas do nosso mundo, a Idade Média, a Idade das Trevas, que assim existiam torturas horríveis, eles sofreram coisas inimagináveis, mas eles permaneceram firmes. Eles ficaram firmes, pregando a verdadeira lei de Deus. Eles manteram acesa a tocha do Evangelho. Mesmo em meio a trevas, eles brilhavam a lei de Deus. Também os adventistas pioneiros. De milhões e milhões de mileritas que aguardavam a volta de Jesus, apenas 12 ficaram. Só 12 ficaram fiéis. E deles estamos aqui hoje. Porque eles foram fiéis e foram procurar na lei de Deus, foram procurar esclarecimento, nós estamos aqui hoje. E nós hoje também somos testemunhas de Jesus. Nós hoje também devemos pregar a Jesus, devemos pregar essa lei. Então, estamos na escravidão do pecado e Jesus, o nosso grande libertador, veio e nos salvou. Ele veio aqui até essa terra, saiu do céu, de todo o seu poder, de toda a sua glória, e veio aqui para morrer por mim, morrer por você. E se ele fez um sacrifício assim tão grande, ele deixou tudo, deixou sua glória, seu poder, e veio aqui se fazer de humano, para pessoas que nem o aceitaram, nem reconheceram Jesus como Filho de Deus. O mataram como criminoso qualquer, como ninguém. Se ele fez tudo isso por nós, por que nós também não podemos obedecer à lei de Deus e honrar a Ele? General Conference Bulletin, 1899. O pecador, atraído pelo poder de Cristo para sair da confederação do pecado, aproxima-se da cruz erguida e diante dela se prostra. Então surge uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecador está limpo e purificado. Ele recebe um novo coração. A batalha foi ferida, ganha a vitória. O conflito entre o pecado e a justiça exaltou o Senhor do céu e estabeleceu diante da família humana salva, diante dos mundos não caídos e de todo o exército dos agentes do mal, do maior ao menor, a santidade, misericórdia, bondade e sabedoria de Deus. Hoje, nós aqui no mundo, nós, o povo remanescente, que conhecemos a lei de Deus, não somos testemunhas, não somos luz só no nosso mundo, mas o universo inteiro está fixado em nós.
vendo ali. É o único mundo que pecou, o único mundo que caiu na tentação de Satanás. Então o universo inteiro está fixo em nós, vendo se nós vamos decidir obedecer a Deus ou se vamos obedecer a Satanás. Esse é o conflito cósmico. Nós, quando aceitamos a Jesus, quando obedecemos a sua lei, nós mostramos ao mundo e ao universo inteiro de que essa lei é justa, de que essa lei é possível de obedecer. Com a ajuda de Deus, ela é possível e é justa. Jesus, que na parábola, uma parábola que ele contou uma vez, do comerciante que vai em busca de pérolas, tem dois significados. O primeiro é que a pérola somos nós, que Cristo, que é o grande comerciante celestial, veio a essa terra e procurou por uma pérola, que somos nós. Ele deixou tudo e nos comprou pelo seu sangue. Ele viu que nós podíamos ter um futuro melhor, que nós podíamos viver, que nós podíamos obedecer a Ele e mostrar ao mundo e ao universo inteiro de que a sua lei é justa, de que seu caráter é justo. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo, a liberdade da escravidão do pecado em que nós vivemos. The Oath Destructor, 13 de dezembro de 1894. A grandeza desse dom devia fornecer ao homem um tema de ação de graças e de louvor que perdurasse pelo tempo e eternidade. Então nós devemos ser infinitamente gratos por Jesus, que veio aqui, nos salvou, morreu por nós e nos libertou dessa escravidão do pecado. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 36 e 37. Hoje, a cada dia nós morremos para nós mesmos. Morremos para o nosso eu pecador e renascemos como embaixadores de Deus, representantes de Cristo, mostrando a sua lei, mostrando a sua luz para o mundo e o universo inteiro. Esses dias eu vi uma frase e eu achei interessante. Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Então, foi Adão e Eva que pecaram. Nós, de certa forma, não temos culpa do erro deles, mas nós também somos pecadores. Nós somos filhos deles e nós herdamos essa culpa do pecado. Mas Deus não nos deixou sem esperança. Nós não pagamos o preço, nós não estávamos no Calvário, mas nós também herdamos a graça. Cristo nos salvou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós, como somos pecadores, desobedecemos a lei de Deus a cada dia. Nós somos imperfeitos, mas Cristo viu uma perfeição em nós. Ele viu que nós poderíamos ser melhores. Só porque nós temos a graça agora, só porque Jesus veio morrer por nós, nós estamos livres da lei? Com certeza que não, nós já vimos isso. Existe uma lei sim, e nós devemos cumpri-la. Não importa se Jesus morreu por nós, nos ama, tem a sua graça, nós ainda temos um dever. Ainda devemos obedecer à lei de Deus e mostrar essa lei ao mundo, mostrar às outras pessoas de que essa lei não é uma escravidão como Satanás acusa, não é uma coisa ruim, mas é liberdade, é alegria, é felicidade, é uma coisa boa, não um jugo. A lei de Deus também é a nossa marca, não porque por obedecer à lei de Deus nós vamos ser salvos, porque só a graça salva, só Jesus pode nos salvar. Mas quando nós somos salvos por Jesus, quando o seu Espírito está sobre nós, a obediência à lei é fruto. Nós obedecemos à lei porque nós entendemos que esse é o melhor, que isso é bom. E sozinhos, é claro, nós não conseguimos, somente com a ajuda de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E Parábola de Jesus, página 146. Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levá-los para lá. Então, se nós não apreciamos a lei de Deus aqui na terra, se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não obedecemos à lei, o que nós vamos fazer no céu? Nós não vamos conseguir obedecer perfeitamente e de forma feliz lá no céu a lei de Deus, se nós não formos treinando desde aqui na terra. A cada dia, nos acostumando a obedecer à lei de Deus, a preservar o nosso corpo, a estar cada dia mais perto de Deus.
E, assim como diz aqui em Apocalipse 14:12, o remanescente, aqueles que vão para o céu, 144.000, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São esses que vão para o céu. São esses que vão ter uma vida eterna que Deus tem preparado para nós. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que hoje nós possamos pedir a Deus a cada dia que Ele nos ajude a cumprir essa lei, porque nós sozinhos somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei, só com a ajuda de Deus nós conseguimos cumprir. Que hoje nós possamos pedir a ajuda de Deus e conseguir servir a lei dentro da nossa esfera. Esse é meu desejo para todos. Amém.